Agora sim, valendo, hein? Valendo. Vamos iniciar então nossa aula com muito amor e muito carinho. Eu quero falar com você a respeito, sim, da perícia em uso capião. Perícia em sede de uso capião. Nós temos duas provas, as provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes. E isso nós apresentamos uma audiência de instrução e julgamento. Em uso capião nós podemos usar isso, já conversamos sobre provas em outras aulas. De fato, podemos pedir o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento e podemos usufruir dessas provas sim. Mas o mais comum é ganhar a ação de uso capião, fazer uso capião judicial, extrajudicial, com provas documentais, né? Essas provas documentais já conversamos quais são: conta de água, luz, energia, nota fiscal, recibos, notas fiscais. Não necessariamente eu tenho que pagar água, luz e ter IPTU no nome para ganhar uso capião. Já ganhei várias ações aqui no escritório, no Brasil todo, de uso capião sem ter IPTU no nome, sem ter RG, sem ter água, luz no nome. Então, a prova da posse não é só esses documentos. Eu posso usufruir quando tenho. Quando eu não tenho, tem outras formas de provar a posse. Mas uma prova muito importante, considerada uma prova documental, em uso capião, é de fato a perícia, né? A perícia no uso capião sempre vai ocorrer no uso capião judicial. No extrajudicial não, porque no extrajudicial você vai contratar um topógrafo e ele vai fazer uma planta de memorial descritivo, algo novo, né? Esse profissional tem que ser regulamentado ao conselho de classe, tem que ser engenheiro, tem que ser arquiteto, né? Topógrafo, com um número de inscrição, né? Senão não tem validade essa planta de memorial descritivo. E aí o que eu trago para você de importante dentro desse contexto? A perícia no uso capião judicial ela sempre vai existir. Por mais que você junte uma planta velha, antiga, desatualizada, vai ter perícia. Você achou uma planta na prefeitura, você achou uma planta no cartório de imóveis, vai ter perícia. Não achou planta, mandou fazer nova, bem feita, planta e memorial descritivo, os dois juntos, topografia, vai ter perícia do mesmo jeito. A perícia eu posso pedir antecipação. Quando eu não quero que o meu cliente gaste, ou ele não tem condições, você pode pedir antecipação da perícia, ela pode ser deferida ou não, pode o juiz concordar ou não. Quando o cliente tem condições, o ideal é que apresente uma planta nova, memorial descritivo, é o ideal, mas porque não podemos contar com a antecipação da perícia, porque dependemos da decisão do juiz, infelizmente, na realidade. A prova pericial do uso capião é necessária, é eficaz, ela é obrigatória, nós não temos o uso capião sem perícia. Se ocorrer isso, porque o advogado esqueceu de pedir, o advogado, você tem tese de nulidade, né, para derrubar depois esse uso capião, então o ideal é que o advogado não esqueça. Se você que está me assistindo esqueceu, peça, né, antes do fim da ação, se for possível. Se você já passou a ação, não pediu, o juiz também não marcou, fique atento, tem uma boa tese recursal para eu anular esse uso capião, e se eu ingressar com essa nulidade eu vou anular, então precisa tomar cuidado. Mas dificilmente o judiciário vai comer bola, né, vai se atrapalhar em relação a isso. O judiciário normalmente, algo que não esquece no uso capião é pedir a perícia. Diz a lenda porque tem peritos que dividem os honorários com o juiz, né? Não acredito nisso porque o Brasil é um país totalmente honesto, né? Então, totalmente correto, mas dificilmente o Poder Judiciário vai esquecer dessa perícia topográfica. A prova pericial, ela é consistente em exame, né? Vistoria ou avaliação. Ela é necessária quando a questão do objeto do litígio deve ser julgada e necessita de esclarecimentos técnicos. Os peritos no Código de 1973, seriam os escolhidos dentre os profissionais de nível universitário, de fato dentro do nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente. No CPC novo não mudou muita coisa, na verdade eu contrato um perito porque ele é expert naquele assunto, né? É alguém de confiança do juiz, da juíza. O perito ele entrega um currículo, uma apresentação, o juiz vai olhar e pode convidar esse perito, mas tem que fazer cadastro no TJ, então eu faço cadastro no TJ, vou constar como perito e depois, para poder fortalecer meu network, né, eu vou lá nos cartórios, na vara, apresentar meu serviço, conversar com o juiz e juíza para que eu seja convidado, convocado, tá? O que é, professor Júlio, prova pericial no novo CPC? A prova pericial no novo CPC ela é regulamentada pelos artigos 464 e 480 do CPC. E consiste, sim, no meio de prova destinado a solucionar uma controvérsia. Esse é o objetivo da perícia, né? Uma controvérsia técnica no processo. Então, esse é o grande objetivo. A sua denominação, gente, ela faz referência direta a quem produz a prova, que é o perito. Por isso é prova documental, porque o perito vai entregar prova, né? A perícia é uma prova entregue por escrito, ou seja, eu vou entregar um laudo técnico, tá? Então isso é importante. Dentro do estudo das provas, então nós temos que a prova pericial, ela é regulamentada pelo artigo 464, também 480 do Código de Processo Civil, e consiste no meio
de prova destinado a solucionar uma controvérsia técnica no processo. Esse é o grande objetivo e a sua denominação faz referência, assim, direta à produção de provas, que é o perito, tá? Eu quero recordar aqui que o Código 73, o Código 73, o Código de Processo Civil, ele exigia nível universitário do perito. No antigo código, no Código 73, tinha um artigo, deixa eu lembrar o artigo, é o 145, parágrafo 1º. E esclarecia o quê? Que não foi, de fato, não poderia, né, ser contratado um perito que não fosse um universitário, que tivesse um nível universitário de uma profissão vinculada àquele assunto, né? O código novo, o código atual, não foi reproduzido, o código de 2015, o atual. Nós temos o artigo 156, parágrafo 1º, que esclarece que o perito é o profissional legalmente habilitado ou o órgão que possui conhecimento especializado técnico ou científico. Ou seja, pode o juiz convocar um perita, ou um órgão que seja craque, né, expert naquele assunto, que conheça aquele assunto. Um órgão pode ser público ou privado, um órgão de pesquisa, inclusive. Então é importante trazer isso, é o que menciona o artigo 156 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, né, no novo Código de Processo Civil, do atual Código de Processo Civil. Então, hoje o perito, ele tem que ter conhecimento. O código não fala de nível superior, não entra nesse mérito. Tem que ter conhecimento especializado, técnico, científico e devidamente, legalmente habilitado ao órgão correspondente, tá? Essa é a ideia. Sobre os fatos, objeto de prova, eu quero trazer para você que deve o perito ser inscrito em cadastro de perito do tribunal. Então, eu me cadastro no cadastro do Tribunal de Justiça, é um direito que eu tenho, e aí eu vou apresentar isso por fora, vou apresentar meu trabalho aos juízes, onde fica combinado, aí, onde eu ofereço meu trabalho, explico meu trabalho. Em resumo, o perito é a pessoa natural, é uma pessoa natural ou física, né? Não precisa ter CNPJ, pode ser pessoa física, com conhecimento especializado, técnico ou científico, sobre o tema a ser apreciado, independentemente de seu grau de escolaridade, e por isso, por exemplo, um técnico em edificações ou um técnico em segurança do trabalho pode ser peritos no processo judicial, sim, o novo código permite isso. Quero trazer para você algo importante também, isso é importante. Professor, eu sou perito, qual a sua profissão? Perito. Não é assim, existe perito, profissão. Eu passei num concurso público, então eu sou perito da Polícia Ambiental, da Polícia Federal. Legal, você é perito. Agora, quando eu presto o serviço de perito, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, no caso eu sou campeão, engenheiro, arquiteto, topógrafo, mas perito eu não sou. Minha profissão é aquela profissão. Eu posso prestar o serviço de perito. Tem gente, o brasileiro, o ser humano gosta muito de ego, põe no cartão, perito oficial. Então precisa tomar cuidado com isso, porque perito, você tem que ter o cargo de perito. Quando você não tem o cargo de perito, você exerce a função de perito, porque você está prestando um serviço naquele processo só, naquele ou em outros, tá? Então é importante. Então, em resumo, de fato, o perito ele pode ser pessoa natural, pessoa física, né? Ou pessoa jurídica, com conhecimento especializado. Esse conhecimento especializado tem que ser técnico-científico. Sobre o tema a ser apreciado, independentemente do grau de escolaridade, por isso podemos e usamos muito também os profissionais com formação técnica. Hoje em dia é muito comum isso, né? Então é importante. Ainda que o próprio juiz tenha conhecimento técnico sobre o assunto, por exemplo, na realidade, isso no escapeão e outras ações, na realização de determinado cálculo, um exemplo, o escapeão é planta não descritivo, né? É uma questão mais topográfica. Ele deve designar o perito para a produção de prova, que vai entregar o laudo técnico. Quando as partes não apresentarem o laudo técnico, né? Ou melhor, o perito não apresentar o laudo técnico, o serviço dele não foi feito, né? Não foi prestado. Detalhe, o perito então apresenta o laudo técnico, quem paga o perito, hein? Quem pede a perícia. Então não é o Poder Judiciário, é quem pede a perícia. Por isso o Judiciário muitas vezes tem negado, na verdade o artigo 98 está lá, uma confusão isso, está lá no artigo 98 que o perito tem que ser pago pela parte, porém se tem justiça gratuita, se a justiça gratuita foi deferida, não paga o perito, mas por isso existe uma discussão. Muitos juízes, mesmo com a justiça gratuita deferida, declarada, obrigam as partes a pagar o perito porque teve despesa, né? Então tem uma confusão em relação a isso. Eu normalmente, se o cliente quer comprar a briga, eu faço uma petição informando que seja aplicado o artigo 98, o judiciário normalmente acaba nomeando outro perito, porque aquele lá tinha que receber, e aí normalmente um perito, para mostrar o seu trabalho, ele acaba aceitando. Então, vai do advogado, vai do cliente se ele quer dar andamento a isso, essa discussão do artigo 98 ou não, tá?
Outro ponto que eu quero trazer para você, isso também é necessário, a realização da perícia, ela é sim necessária quando as questões são controvertidas, né, sobre determinado fato, exigirem conhecimentos técnicos ou científicos especializados, que não podem ser demonstrados ou esclarecidos por pessoas sem habilitação profissional na área. A prova pericial, gente, ela possui 3 espécies diferentes. Anote aí, 3 espécies diferentes. Isso é importante, pós-graduação, curso alto nível, tem que aprofundar, não tem jeito. A gente não pode ser pego de surpresa, né? Pegado não, pego de surpresa. A prova pericial, então nós temos 3 tipos, 3 espécies diferentes. O artigo que esclarece muito bem isso é o 464 do Código de Processo Civil. Então nós temos a perícia, que ela é chamada de exame, que é a observação e análise de pessoas e objetos para extrair as informações pretendidas. Então uma espécie de perícia é o exame, né? O exemplo, o exame médico, um pedido de benefício previdenciário, outro ramo, por incapacidade, exame de DNA, em pedido de investigação de paternidade. Temos a perícia vistoria, que é a análise de um profissional que vai fazer uma análise de bens imóveis, normalmente bens imóveis, para verificar e especificar o seu estado, né? É a vistoria de um terreno, para um engenheiro, para um arquiteto, para um topógrafo, em pedido de reintegração de posse, talvez. E a terceira espécie que nós temos é a perícia avaliação, né? A avaliação é a atribuição do valor ao bem, o valor ao bem, né? A avaliação, normalmente tem até corretor de imóveis que faz isso também, pode também prestar esse serviço, e deve, inclusive. Então, o corretor de imóveis, o engenheiro, o arquiteto, quem tem habilitação para isso, faz uma avaliação do bem, o KNAI, né? E aí faz toda a definição do seu valor de mercado, a avaliação do corretor de imóveis ou do vendedor de automóveis também a pedido de rescisão de contrato, revisão de contrato. Então, isso é muito comum. Em relação ao procedimento, o perito, né, seja ele ou ela, é intimado, nomeado pelo juíza, Poder Judiciário, e no prazo de 5 dias úteis ele vai apresentar sua proposta de honorários, essa é a ideia, vai apresentar o seu currículo e os meios do contato. Isso aparece no artigo 465, parágrafo 2º, né? Tendo em vista que, em regra, o perito já possui cadastro prévio no Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Estadual e também Federal, é dispensada a apresentação do currículo e dos meios de contato, né? Outro ponto também, ademais, eu acho que temos que trazer isso, quando existir tabela prévia de valores de perícia, também não é necessária a manifestação do perito sobre a quantia a ser paga, tá? Isso é importante também. No usucapião não, no usucapião normalmente o perito traz a proposta mesmo, se concorda ou não, pode parcelar. O ruim de parcelar a perícia no usucapião é que atrasa o processo, porque o perito só vai entregar a pronta menor descritiva ao final da última parcela. Então eu sempre falo para o cliente, se possível, pagar à vista ou fazer um empréstimo por fora e pagar para o processo ir, senão trava, né? Fica suspenso, né? Importante. Por isso, gente, em regra, o perito, o prazo é de 5 dias, né? Conferido ao perito para ter ciência da sua designação e para realizar a prova no processo e, se for o caso, alegar também alguma causa que impossibilite de ser produzida também, tá? Então isso é possível também. No mesmo ato, presta atenção aqui que isso é importante também, no mesmo ato as partes, elas são intimadas dessa decisão para que no prazo de 15 dias se manifestem sobre a nomeação do perito, se concordam ou não, com a alegação de seu impedimento, suspensão, se é amigo, né, se tem interesse na causa, e apresentarem também assistentes técnicos, né? O juiz nomeia um perito, eu nomeio um assistente técnico para fazer uma planta no descritivo. No usucapião não é tão comum isso, mas eu posso fazer. E também, né, nesses 15 dias da manifestação das partes, eu posso apresentar, além de assistente técnico, eu posso apresentar quesitos, perguntas, eu posso formular perguntas. Isso aparece no artigo 465, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Isso tanto para o usucapião quanto para outras ações também. Caso haja apresentação de propostas de honorários periciais, as partes elas são intimadas para se manifestarem sobre ela, tá? Concordando, pedindo parcelamento ou não, tá? E havendo também a concordância, prossegue-se a realização da prova, mas na hipótese de discordância, o juiz definirá o valor a ser pago pela perícia com a intimação da parte responsável pelo pagamento para realizar o depósito do valor, o depósito prévio de uma guia. Isso aparece no artigo 465, parágrafo 3º e também no artigo 95 do Código de Processo Civil, tá bom? Então, ponto importante. Outro detalhe que eu queria falar, o juiz também pode autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início do trabalho, com o pagamento da quantia remanescente após da apresentação, né, do laudo, após eventuais esclarecimentos que forem necessários
para a sua compreensão e completude. Isso aparece, anote aí, isso é importante, hein? Artigo 465. Porque vamos dizer que o cliente não tem condições, não tem dinheiro, está apertado, pede o pagamento de 50% e os outros 50% ao final da entrega do serviço, tá bom? Então, finalizamos aqui mais uma aula. Muito obrigado e até a próxima.